Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de precificação, a nossa quarta videoaula. Essa aula de hoje ela vai ser bem diferente das outras, a gente não vai fazer nenhuma receita, porque eu quero conversar com vocês sobre a precificação, a venda, quanto cobrar, como vender e como fazer o cálculo correto da precificação para que você consiga ter lucro no que você faz, seja doce, salgado, seja lá o que for que você fizer na confeitaria e na culinária, você vai conseguir ter lucro após aprender o que eu vou te ensinar, tá? Então, o que a gente precisa para saber sobre precificação? Como que a gente vai fazer o cálculo? Gente, o cálculo não é da nossa cabeça, tem uma fórmula correta para você fazer. E eu vou te ensinar também passo a passo de como que você descobre o preço das coisas. Por exemplo, de um ovo, sendo que você compra uma cartela inteira. Quanto que custa uma xícara de farinha de trigo, sendo que você compra 1 quilo. Quanto que custa uma colher de sopa de leite em pó, se você compra cerca aí de 400 gramas, tá? Então eu vou te ensinar tudo passo a passo de como que você vai descobrir o preço das coisas, fazer o cálculo correto e chegar no valor de venda, tá bom? Para isso eu tenho aqui meu celular, que eu vou utilizar como calculadora, tá? Como eu falei, o cálculo não é da nossa cabeça, a gente precisa ter exatidão na conta. Então vou usar o celular para fazer o cálculo. Aqui eu tenho um caderno, tá? Porque a gente precisa anotar todas as coisas passo a passo. Então, primeiramente, eu vou te ensinar a fórmula da precificação, como que é feito o cálculo, para você descobrir o seu lucro, tá? E depois eu vou te ensinar a fazer o cálculo de quanto que você gasta em cada ingrediente, tá bom? Para conseguir colocar lá na sua tabelinha, no seu caderninho, para conseguir somar e ver quanto que você gastou para fazer uma receita. Vamos supor que para fazer um bolo você gastou cerca de 10 reais, tá? Do jeito que eu vou te ensinar daqui a pouco. Se você gastou 10 reais nesse bolo, você está colocando ali somente os ingredientes que você gastou. Você não está colocando seu tempo, não está colocando sua mão de obra, não está colocando o seu gás, a sua luz, a energia, a água que você usou para lavar a louça, nem nada do tipo. Quanto que você gastou para ir no local comprar as coisas, nem nada. Você só está colocando ali os 10 reais que é o que você gastou. Então se você somente dobrasse esse valor e fizesse vezes 2, então daria 20 reais. Você não estaria tendo o lucro necessário, porque você não saberia quanto que você gastou de gás, quanto que você gastou de luz, quanto que você gastou de água, quanto que você gastou indo no lugar, quanto tempo você perdeu, qual que é o valor da sua mão de obra. Então por isso que muita gente só vê quanto gastou, multiplica por 2 e não tem lucro mesmo assim, porque não tem mesmo, gente. A gente não consegue saber ali exatamente quanto que de luz gastou, quanto que de água gastou, quanto de gás gastou. Então, o que a gente faz? A gente multiplica o tanto que você gastou de ingredientes por 3. Por quê? Multiplicando por 2, você receberia 100% de lucro, tá? Então, se você gastou 10 e você está vendendo por 20, fazendo vezes 2, 10 vezes 2 igual a 20, você está recebendo apenas 100%. Então você só dobrou o que você gastou. Só que isso que você dobrou, que você gastou, o que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro para comprar mais coisa para conseguir fazer outras receitas, certo? E o seu lucro, cadê? Por isso que o cálculo correto é você pegar o quanto gastou e multiplicar por 3, porque depois você vai estar sabendo aí também a sua mão de obra, o seu tempo, o seu gás, sua luz, sua água, que são coisas bem mais difíceis de calcular, e aí sim você vai conseguir ter o seu lucro e não somente um dinheiro ali rodando, que você acabou de receber, já precisou comprar mais coisa para fazer e você nunca vê a cor do dinheiro. Por isso, você não pode só multiplicar por 2, tá? Esse cálculo serve para absolutamente tudo que você estiver fazendo. Agora chega a parte de: Isabela, mas como que eu vou saber o preço da farinha de trigo se eu comprei um pacote? Como que eu vou saber o preço do ovo se eu comprei uma cartela? Como que eu vou saber o preço dos ingredientes se eu comprei de quantidade maior? O leite condensado é fácil a gente saber, porque a gente usa uma lata de leite condensado para uma cobertura, para um recheio ou para um brigadeiro. E aí a gente coloca lá na pontinha do lápis: gastei 3 reais, 4 reais de leite condensado. Então fica fácil. O creme de leite também, porque você usou inteiro. Mas e a farinha de trigo, e o chocolate em pó, e o leite ninho, e todos esses outros ingredientes que você compra de pacote? O açúcar. É pra isso que eu quero te ensinar. Vou te ensinar agora como que você descobre o preço dessas coisas. Então você vai pegar um caderno, uma caneta, uma folha de papel, qualquer coisa aí, e você vai anotar tudo que você usou, tá? Pra fazer um bolo. Então você usou farinha, vamos pegar uma caneta e anotar aqui: farinha de trigo. Vai fazer um tracinho e vai anotar quanto que você gastou na farinha de trigo. Gastei 3 reais na farinha de trigo. Coloca lá, 3 reais. E aí, o que você vai fazer para descobrir o valor da xícara? Se você usou 3 xícaras, você precisa saber o valor de uma xícara, certo?
você vai fazer a coisa mais fácil do mundo pra descobrir preço, gente. Você não vai ficar dividindo por grama, ficar pegando 1 quilo e dividindo por quantas gramas, porque é muito número, vai confundir. Divide por xícara. Então você vai pegar o seu pacote de farinha de trigo, você vai pegar uma bacia limpa, tá? Um pote limpo, um bowl, uma tigela, não sei aí como que você chama os potes, tá? Mas você vai pegar aí um pote que caiba 1 quilo de farinha de trigo e você vai pegar a xícara que você usa pra fazer as suas receitas. Então, vamos pegar uma xícara, abrir o pacote de farinha, tem que ter 1 quilo cheio, tá? Pra você conseguir saber o valor total aí da unidade da xícara. Então, vai pegar um pacote de farinha de trigo e vai arrancando xícara por xícara. Eu não vou te falar quantas xícaras tem em um pacote de farinha de trigo, porque pode dar diferença entre a minha e a sua, pela grama da minha xícara, pela medida da minha xícara e tudo mais, tá? Então você precisa fazer isso aí pra calcular o seu preço, tá? Preço é uma coisa personalizada, cada um tem o seu. Então você vai pegando ali, xícara por xícara por xícara por xícara. Vamos supor que eu tive aí 10 xícaras de farinha de trigo. É só um exemplo, tá? Você vai calcular a sua. Consegui tirar 10 xícaras de farinha de trigo. Então eu vou pegar o valor que eu paguei no quilo. Quanto que eu paguei no quilo? Ah, R$3 eu paguei no quilo. Vou pegar os R$3 e vou dividir por 10, tá? Então quanto que vai dar R$3 dividido por 10? Você vai pegar e você vai anotar. Esse valor que der, se der 10 centavos, se der 30 centavos, se der seja lá quanto for, você vai anotar lá. Cada xícara minha de farinha de trigo custa, é o que custou, tá? O cálculo vezes 3 você vai fazer no valor final de tudo que você gastou. Então uma xícara me custou 30 centavos. É só exemplo, gente, tá bom? Você vai calcular isso direitinho na calculadora. Por isso eu falei, pega um celular, coloca lá na calculadora do celular e vai fazendo. Então cada xícara de farinha de trigo custa mais ou menos aí, sei lá, 30 centavos, 10 centavos, 50 centavos. Vai depender de quantas xícaras você teve, pegou o valor total e dividiu pela quantidade de xícaras. Então se cada xícara custa 30 centavos e eu usei 3 xícaras de chá de farinha de trigo no meu bolo, quanto me custou essas 3 xícaras? 30 centavos vezes 3, que vai dar quanto? 90 centavos, tá? Então você vai anotar lá. Para um bolo eu gastei 90 centavos de farinha de trigo. Anota lá, 90 centavos. Chocolate em pó. Chocolate em pó a gente usa, se você estiver fazendo um bolo, você usa xícara. Se você estiver fazendo um brigadeiro, você usa colher. Então vamos lá, vou pegar novamente o pacote de chocolate que eu comprei, seja de 400 gramas, seja de 1 quilo, seja do que for. E você vai fazer assim também, você vai pegar lá, abre ele inteiro quando você acabou de abrir sem usar ainda, pega uma bacia, uma tigela e vai passando. Se você está usando colher, vê quantas colheres tem aí de chocolate em pó dentro do pacote, anota lá. Paguei R$10 no chocolate em pó e tem 10 colheres. É fictício o exemplo, só para você entender a conta. Tem 10 colheres, então o preço de cada colher minha de chocolate em pó é R$1. E tem 5 xícaras de farinha de trigo, tá? E eu paguei R$10 no meu pacote de chocolate. Então 10 dividido por 5 é 2, tá? Então é R$2 a xícara de chocolate, certo? Então você vai anotar, se você estiver usando xícara, você vai anotar o valor da xícara, pegar o valor total do pacote e dividir pela quantidade de xícaras que deu. Ou se estiver usando colher, pegar o valor total do pacote e dividir pela quantidade de colheres que deu. Então, se for colher vai dar um tanto, se for xícara vai dar outro tanto. Anota, então na receita de bolo de chocolate eu usei 1 xícara de chocolate em pó. E quando usa meia xícara, pega o valor de 1 xícara e divide por 2, que vai te dar o valor de meia xícara, certo? Então você vai anotar lá, então de chocolate eu gastei R$2, R$1, anota lá. Então você já tem os 90 centavos da farinha mais R$1 do chocolate em pó. Agora o ovo, isso que eu te ensinei serve para qualquer outra coisa que você compre de pacote. O açúcar, se for usar colher, calculo a quantidade de colher que tem em um saco de açúcar. Se for usar xícara, tira xícara por xícara e vê quanto que você gasta aí de xícara, qual que é o preço da xícara do seu açúcar, certo? E anota lá. Guarda esse papelzinho, porque se você comprar novamente do mesmo preço, a quantidade é a mesma, você vai saber o cálculo, tá? Você vai saber ali o valor que é o custo de cada xícara. Dá trabalho na primeira vez? Dá, só que é uma vez só que você faz.
Você vai ter que alterar o preço se você pagar mais caro, se você comprar outra marca, outra coisa, outro diferente, outro peso, tá? Mas se você sempre usar as mesmas coisas, comprar sempre do mesmo preço, você consegue manter essa tabelinha aí de preço seu. Você já consegue saber quantas xícaras pelo menos tem, aí depois é só você dividir pelo valor que você gastou, pegar o valor que você gastou e dividir pela xícara, tá? Então anota, recomendo que você anote todas as coisas que você for usar, principalmente se você tá começando e não sabe fazer o cálculo. Então, o ovo. Como que eu calculo o ovo do bolo? Usei 3 ovos no meu bolo. Qual que é o preço de um ovo? Como que eu vou saber se eu comprei uma dúzia? Uma dúzia de ovos são 12 ovos. Então, se você pagou aí cerca de R$6 em 12 ovos, você sempre pega o valor e divide pela quantidade que tem. Não faz o contrário que vai dar diferença, tá? Então, vou pegar lá, R$6 e vou dividir por 12, vai dar 50 centavos, tá? Se eu gastei R$6 na dúzia de ovos, vai me dar 50 centavos o custo de cada ovo. Então, se eu usei 3, eu faço 50 centavos, mais 50 centavos, mais 50 centavos. Vai dar R$1,50. É isso que eu gastei de ovo. Vou anotar lá na minha receitinha, R$1,50 que eu gastei em ovo. O açúcar, gastei tanto em cada xícara, tantas xícaras. Coloca lá anotadinho. Ao final, que você já anotou tudo aí que você gastou, leite ninho também, a mesma coisa. Tudo que você comprar assim, que você não souber o valor da unidade, você vai fazer esse cálculo que eu tô te ensinando, certo? Aí você vai pegar e você vai ver lá no valor final. Tá aqui minha receita de bolo, tá aqui quanto que eu gastei em cada ingrediente. Se foi mais xícara, coloca lá o valor total que você gastou em cada coisa. E vamos supor que você chegue no geral de R$10. Gastei R$10 pra fazer essa receita de bolo, com massa, com recheio, com cobertura, tá? São valores fictícios, tá bom, gente? É só pra entender a conta mesmo. Tô reforçando isso pra você não ficar com esses valores em mente. Tô só colocando valores claros e redondos aqui pra que você consiga entender bem a conta. Então, você vai fazer isso. Aí, chegando lá no final, se você gastou R$10 em tudo, quanto que você tem que cobrar? Pega os R$10 e multiplica por 3, vai dar R$30. É o que você tem que cobrar para conseguir retornar o que você gastou, dobrar o que você gastou para você conseguir comprar mais ingredientes e ainda ter o seu lucro, saber quanto que você gastou de luz, de água, de energia, de gás e tudo mais aí que a gente não consegue colocar na ponta do lápis. Esse é o cálculo mais fácil de precificação. Anota bem isso direitinho para não se perder mais. Tem várias fórmulas mirabolantes que a gente vê pela internet e não consegue entender, tá? Essa é a forma mais fácil do mundo da gente conseguir aí saber a precificação das nossas coisas, tá bom? E agora eu vou falar pra você como que você faz pra vender as suas coisas. Uma das formas mais fáceis de você começar aí a divulgar, a vender, é postando. Posta no seu Facebook, posta no seu Instagram, posta no seu WhatsApp, posta nos status. Se você for fazer alguma coisa pronta entrega, posta lá também. Se você ainda não faz, não trabalha com isso, mas quer trabalhar, vai fazendo pra casa, tirando foto, postando, o pessoal vai começar a ver, só que você tem que fazer isso sempre. Todos os dias você posta uma coisa, ou posta a mesma coisa, se for o que você for trabalhar. Posta, 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 posta sempre. Se você for vender nos locais, você começa a fazer os panfletinhos e entregar nos locais. Por exemplo, nos cabeleireiros, nas padarias, postos de gasolina, comércios. Comece a entregar aí o seu panfleto em todos os lugares que tem grande movimento de pessoas, que o pessoal vai começar a ver o seu panfleto e vai ver aí e vai entrar em contato com você. Se você vai vender em algum lugar, em algum ponto comercial, vai levar ou um isopor, ou uma caixa térmica, ou alguma coisa do tipo para sair vendendo na rua, vai ficando mais próximos de locais onde tem muita gente, uma circulação grande de pessoas, tá? Então, portas de faculdade, você consegue vender muito, muito, muito bem os seus doces, tá? Portas de igreja você também consegue vender bem, porque tem uma circulação grande de pessoas. Só precisa ver aí na sua cidade se é permitido ou se você precisa de uma autorização da prefeitura, tá? Mas, caso contrário, você pode ir aí nesses locais. Praças, que tem uma boa circulação de pessoas, locais onde tem muito banco, muito comércio, muitas pessoas trabalhando em escritório. O pessoal sempre quer comprar essas coisas, então é bom você estar nesses locais para conseguir vender mais. Quanto mais você aparecer para as pessoas, quanto mais você postar as suas fotos, quanto mais você aparecer aí para os seus clientes e para os seus potenciais clientes, mais a boca deles vai encher de água e eles vão lembrar de você quando eles quiserem realmente aí comprar um doce. Então, você precisa fazer isso para que as pessoas comecem a ver você. Ai, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho muita vergonha de aparecer, tenho vergonha de vender, tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo.
duas coisas. Pro processo da venda não ficar chato, da pessoa ir lá te perguntar toda hora uma coisa, você ter que vender, tem que tentar convencer a pessoa, tem que falar com a pessoa e tudo mais, né? Quando a gente tá começando, a gente não sabe vender bem as coisas, o que você vai fazer? Você vai já colocar sua tabela de preço. Por quê? A pessoa já viu a sua foto, ela já viu as suas coisas, ela já gostou e ela já viu o seu preço. Ela vai entrar em contato com você diretamente para comprar. Ela não vai entrar em contato com você para ficar fazendo milhões de perguntas, descobrir o seu preço e depois não querer mais. Então coloca já o preço das coisas. Porque tem muitos lugares que a gente vê as pessoas fazendo assim. Ah, postou lá um doce, não postou o preço daquele doce. Aí vai um monte de gente no privado dessa pessoa perguntar o preço do doce. Chega lá depois, ah, não quero, vou ver com meu marido, vou ver com meu vizinho, vou ver com meu filho, entendeu? E a pessoa acaba nem voltando mais, porque só nesse processo dela não saber o preço, já tem que perguntar pra um, perguntar pra outro, ela já desistiu da compra. Então já coloca lá o seu preço. Coloca o valor já do seu produto. Ah, tô postando aqui esse brigadeiro de leite ninho com morango. Tô postando esse bolo de churros. O preço é tanto. Bolo de churros, pronta entrega, ó, o bolo de churros por encomenda, tanto. R$20. Brigadeiro, R$2. Coloca lá já. Aceita encomendas a partir de tantos reais. Faço entrega mediante a taxa tal. Faço entrega somente na região tal. Se você realmente fizer, tá? Ou aceito retirada, venham retirar comigo, encomenda até as 3 horas da tarde para receber no dia seguinte. E você vai se adaptando a isso. Essa é uma das coisas que faz com que você facilite o processo da venda. Outra coisa que facilita o processo da venda para você perder a vergonha é não aparecer mesmo. Se você não quer aparecer, faz uma página no Facebook, uma página no Instagram, um WhatsApp comercial com o nome aí do seu negócio. Doces da Maria, doces da Joaquina, doces da Marcela, doces gourmet da Letícia, doces gourmet da Isabela. Faz aí o nome do seu negócio de doces, porque você tem que encarar isso como realmente um negócio, tá? Só assim, quando você encara isso como um negócio, você vai ter a possibilidade de crescer. Porque enquanto você estiver fazendo por fazer, fazendo um aqui, fazendo outro ali, não se dedicando a fundo, não entrando já de vez nisso, nem que seja de pouquinho, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, postei um hoje, postei um amanhã, peguei uma encomenda aqui, peguei uma encomenda ali, mas você tá com a mente aberta a isso, você tem que estar com a mente aberta para ver que isso realmente é um negócio, por isso que você tem que calcular certo preço, por isso que você tem que vender da forma correta, por isso que você tem que fazer tudo certinho, ver a validade direitinho dos produtos, tá? Você vai começar a crescer a partir do momento que você fizer todas essas coisas. Aí daqui a pouco você estalou o dedo, piscou o olho, você já tá aí com várias e várias encomendas. Então, hoje mesmo, para vocês terem uma ideia, eu recebi de uma aluna me perguntando qual o valor lá, se o valor que ela queria cobrar no bolo dela tava bom, porque ela recebeu uma encomenda grande. Sabe de quanto que era essa encomenda dela? 1.500 bolos. 1.500 bolinhos caseiros, tá? Só para vocês terem ideia. Então, e há 2 meses atrás, quando ela fez o primeiro curso comigo, ela ainda nem tinha começado. Ela deu o pontapé inicial dela a partir do meu curso. E hoje ela recebeu de uma cliente dela uma encomenda de 1.500 bolos, tá? Que era para essa cliente dela revender, tá? Em um local que ela ia. Então, gente, para vocês terem noção de como é grandioso isso, você realmente consegue se você se dedicar e encarar isso como um negócio. Essa minha aluna não sabia mais nem o que falar. Ela tava até inconformada com o tanto de encomenda que ela recebeu. Foi de uma vez assim, 1.500 bolos. E ela me falou, meu Deus, o que eu faço pra fazer 1.500 bolos? Eu orientei ela, falei, olha, vê o prazo que a cliente quer, tá? Faz as massas do seu bolo, congela, depois tira um pouco antes. Se for bolo coberto, você cobre. Se não for bolo coberto, só tira um dia antes do congelador e pronto, vai fazendo de pouquinho aí, o tanto que você aguentar no dia e congela, vai congelando na sua casa, congela na casa da sua mãe, congela na casa da sua vizinha, congela em tudo que é lugar, mas não perde essa encomenda. Falei pra ela e ela realmente depois voltou e me falou que aceitou a encomenda e queria já começar a fazer os bolos, deixar congelado e cobrar lá o preço. Falei, como você pegou uma encomenda maior, você pode dar um desconto pra sua cliente, porque são 1.500 bolos, né, gente? Não é todo dia que a gente recebe uma encomenda dessa. Então ela deu um desconto lá depois no valor total de 10% pra cliente dela, tá? Então, pra vocês terem noção de como isso é possível. Ela segue meu passo a passo, ela tá todo dia no meu Instagram, vendo as respostas que eu dou, te perguntando, te orientando, fazendo as receitas certinhas
postando nas redes sociais dela, então, consequentemente, ela está crescendo, tá? E isso também é possível pra você. Então faz tudo que eu tô te falando, segue o passo a passo. Então espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha ficado claro pra você. Assiste com calma, se precisar revisa essa aula, tá? Ela sai do ar amanhã, meia-noite também. Se você recebeu o seu kit de apostila, se você já comprou, você também já recebeu essa videoaula, vai ter acesso para sempre a ela e para sempre também às outras aulas anteriores do nosso curso. Além de ter acesso vitalício ao meu suporte, acesso vitalício às apostilas e acesso vitalício às outras aulas também. Então, no momento que você está assistindo essa aula, eu consegui abrir somente mais 10 vagas, tá? Só isso, mais 10 vagas, e nós temos mais de 150 grupos no WhatsApp de alunas, então é muita gente. Cada grupo com mais de 200 pessoas. É muita gente mesmo assistindo as nossas aulas. Então, só tenho mais 10 vagas. Se você não correr, você vai ficar de fora e esse curso não será mais aberto, tá? Para você conseguir aproveitar esse nosso curso completo, com videoaula, com apostila, com essas aulas bônus também, acesso a grupo de alunas e meu suporte exclusivo no WhatsApp, você precisa correr lá no grupo do WhatsApp que você está assistindo essa aula, clicar no link de compra e já comprar o seu kit por R$ 29,99. Essas vagas não serão mais abertas, nós vamos encerrar a hora que dessas 10 vagas que dão assim, no estalar de dedos também, porque muita gente que aí não conseguiu comprar hoje, está esperando eu abrir as vagas de hoje, então corre lá e compra, porque 10 vagas com mais de 100 grupos no WhatsApp esgotam assim em questão de minutos. Corre lá, compra a sua para não ficar de fora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que vai ser de grande valia esse conteúdo para você, tá bom? Espero que tenha gostado, um grande beijo e eu espero você nas nossas aulas do kit completo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!